Eu já acho que eu já enviei. Uma outra Você já pergunta viu o que eu enviei? que eu queria fazer, Ricardo, é Ah, sobre essas tutorias de língua portuguesa. ah, Tem algumas tutorias que você está dando além dessa, né? isso, tem. Como é que a gente vai fazer, então, essas tutorias? Não, eu já mandei o material lá para o grupo. Eu mandei a ementa para as que eu estou dando. Eu mandei o material, a ementa e tem as atividades. Tem algumas tem vídeo. Eu não estou recebendo nada, não. Você está no grupo da tutoria? Bom, eu tenho algumas matérias, por exemplo, do Antigo Testamento, Mas é que eu... comigo? É, Ricardo. Qual é a tutoria que você está fazendo? Fala aí. Novo Testamento, Antigo Testamento, língua portuguesa. Deixa eu ver aqui, calma aí. Você entrou. De repente você entrou depois que eu mandei. É, Sei. Aí ela me colocou logo de língua você. portuguesa? Então, língua portuguesa, eu mandei aqui a tutoria, mas você deu até um sinal assim, ó, de ok. É Mandei, só isso? mandei a ementa. Aí na ementa tem as atividades. A de língua Ah, portuguesa. Novo Testamento também. Deixa eu ver o outro. O outro é o quê? Antigo, antigo. antigo. Antigo Testamento também tem a ementa. Já está lá. Ementa é atividade. Então é só realizar o trabalho. Você não está fazendo nada além disso. É só fazer aquele trabalho e Isso, entregar. é. Ah, tá bom. Eu vou deixar mais para o final, que eu tô tentando escrever, né, Ricardo? O TCC. prazo é até o GQ2. Eu não, Você sabe, eu não tenho como receber depois do GQ2, entendeu? sabe A a pa- data dos... Do GQ2 eu não lembro, não. Calma aí, deixa eu ver se tem aqui. Eu não sei se tem a data aqui. Ah, não estou com ele aqui, não. Mas é no final do semestre. Sim, é porque eu estou nessa questão desse TCC, que eu tô... tá tão difícil, Ricardo, pelo amor de Deus. Ninguém falou que é fácil. Não estou aguentando isso, cara. Estou com vontade de desistir, sinceramente. Vai fazendo devagar. É uma página por dia. São Ô, quantas, Nancy, são ô, quantas Nancy, páginas que deixa eu te você fez, falar. Francisco? Então, Nancy, eu já escrevi uns 3 livros já, mas ainda não mandei nada, tá? A pessoa que está fazendo para mim, o meu orientador, está fazendo lá. A hora que ele dizer, ó, daqui a pouco eu te mando. Aí quando ele mandar, eu mando para a professora. Mas não é você Até que está chegar. fazendo, não? Olha o É eu que estou Francisco escrevendo Chegando só. na aula gravada, né? Melhor parar de gravar. Caraca, Francisco. Não é você que está fazendo, não? Alguém que está fazendo? Eu escrevo e mando para o orientador terminar de fazer. Não, ele está analisando o que você escreveu, ele não está fazendo. Isso, não, só Então, cuidado com analisar. as palavras. Sim. Ele está analisando o que você fez. Exato, É, analisando. ele está Entendeu, analisando. Nancy? Não é o Entendeu, melhor, Nancy? Francisco. É, Então, eu não estou conseguindo mas não escrever. esquenta, vai fazendo aos poucos. Vai fazendo aos poucos, Nancy. A professora recebe 2 parágrafos, 3 parágrafos. Ela Você vai já fez receber. um livro? Já escrevi uns 3 livros. 3 livros? Quantas É, páginas? porque o meu é de liderança. Meu Deus. Ricardo, você que é o meu orientador, Ricardo, são quantas páginas isso? Não, a quantidade quem define é a Viviane. Na aula de metodologia, né? Ela que define aí a quantidade de páginas, quantidade de bibliografia, formatação. Eu vejo só o conteúdo, mas a quantidade aí tem que ver com ela. Porque aí é o padrão do seminário, né? Ela definiu junto aí com o seminário um padrão, e aí é com ela. Aí tem que ver com ela aí o mínimo e o máximo. Tem o máximo também. Mas o mínimo de páginas com ela aí.
entendeu? Mas acho que ela não exige muita página, não. Então, mas é melhor ver com ela. Veja o conteúdo. Ricardo, eu vou fazer 10 páginas. Se eu conseguir... Cala a boca, pessoal. Se eu conseguir 10 páginas, eu vou ficar muito feliz. Então, mas se o mínimo for 15, aí vai... Eu vou escrever, então, 5 páginas de referência. A Josiette fez o livro de Judas. É pequenininho. Então, Sim. Ela fez já conteúdo do livro de Judas. Sabe quantas... É mínimo. Aí tem que ver com a professora de metodologia, que é a Viviane, né? Entendeu? Eu estou fazendo sobre Ruth, a providência divina. Oxe, é rápido isso aí. Ruth é pequeno. Vai, não, mas começa a escrever e mandar para a pesquisa não é igual ao tamanho do livro, não, cara. Isso não tem nada a ver. É muito longa a pesquisa. Materiais diversos. Eu fiz assim, alguns tópicos, né, Ricardo? Isso. Aí eu fiz a introdução, o tópico, depois sobre... por exemplo, quer ver? Eu sei que não é essa aula, né, Ricardo? Mas eu fiz assim, a introdução, depois eu fiz o tema, né? Uma margem sobre o tema, o problema, a hipótese. Eu estou fazendo assim, a justificativa. Então, mas que eu tô fazendo. É o projeto de pesquisa. Sim, então, eu estou usando esses tópicos e estou fazendo a minha pesquisa dentro disso. Mas a estrutura do trabalho é diferente da estrutura do projeto. Porque no trabalho não entra justificativa. Não, eu não estou escrevendo essa palavra. Eu estou falando que eu estou usando dentro desses temas. Entendi, Mas o projeto, ele é mais curto do que o trabalho em si, né? Então, assim, o projeto é uma espécie de resumo do que você vai apresentar no trabalho. Não dá para usar só os itens do projeto, né? Eu te mandei, né? Eu te mandei material, né? Comentário. Sim, você me mandou, eu li. Eu comprei um livro, né? Um comentário, na verdade, né? De Robert Hubbard. Aí tem bastante coisa desse comentário que eu destaquei aqui dentro da minha pesquisa, né? Fora, assim, outros trabalhos que eu vi um projeto de pesquisa de uma teóloga falando sobre... Só que o tema dela é sobre o empoderamento da mulher, né? Ela vai para uma linha mais assim, né? Diferente da minha, e ela também está no método histórico crítico. No caso, esse autor aqui é fundamentalista, então eu estou dentro da minha zona de conforto, que é fundamentalista. É melhor escrever dentro da área que você fica mais à vontade, com certeza. Então, aí eu vi aqueles vídeos, eu li o blog do Olinto, né? Olinto o nome dele? Não é Olinto, não. Não esqueci o nome do homem. Oswaldo? Não é o Oswaldo que você me deu, não. Foi do Oswaldo, não? Então é o... Não. Ayrtonjo. Ayrton José. Isso, você me manda do Oswaldo aí. Não, o do Oswaldo, ele é teologia liberal, né? É histórico-crítica. Não vai te ajudar. O Ayrton, ele tem um material mais equilibrado, né? Apesar de ser a perspectiva crítica, mas é um material mais equilibrado. Do Oswaldo, até se você quiser, depois eu te mando, não tem problema. Mas é uma linha bem diferente da que você quer trabalhar, entendeu? Você me mandou também a capa do comentário do Hernandes Dias Lopes. Você não me mandou o comentário. Não, eu não tenho nada do Hernandes Dias Lopes. Eu te mandei só a capa. Tá. Eu abri e falei, só tem a capa. Porque como você está fazendo na perspectiva conservadora, aí o material dele seria uma referência para você adquirir.
mas eu não tenho nada dele, não. Nem dele, nem do Augusto Nicodemos, entendeu? Não sigo muito o Augusto, não. Eu gosto mesmo é do Hernandes. É. Só não sou calvinista. Então, você está lendo o material errado. Você sabe que eu estou ainda confusa, mas eu vou chegar lá. Estou percebendo. Boa noite, pessoal. Jazi, quantas páginas deu o seu TCC? Falando com quem? Não lembro não, filha. Pô, tu nem tá velha ainda, Jaziette? Tô mais para lá do que para cá. Só olhando. Tá bom. Eu te mandei, não te mandei? Não, você só me mandou Você só me mandou projeto, né? De como que eu fazia o projeto e tal. Tem certeza? Vamos assistir a aula do Ricardo, né? Isso aí. Obrigada, Ricardo. Valeu. Desculpa aí, pessoal. Aqui eu tenho que aproveitar a presença do professor. Tá difícil, né? Acabar se entregando aí. Por que me entregando? Eu não estou copiando o trabalho de ninguém, não. Eu só. Não tô falando isso, eu não falei Antes, isso. Tá me entregando, eu vou entregar por quê? Eu não estou copiando nada. Ela só me mandou o esqueleto de como fazia o trabalho. Vamos lá. Mandei já para você o material do conteúdo de hoje. Aí seria a análise do termo, né? Está pipocando. A gente tem trabalhado em alguns textos, né, para poder analisar essa questão da interpretação contemporânea, né, do Apocalipse. E aí a gente já viu a questão de estrutura, literatura, e agora como aplicar isso, né? Então, hoje a gente vai ver essa questão aí da marca da besta, e depois eu vou trabalhar um texto, ainda estou montando ele, sobre a questão da gematria, né? A Jaziette tinha até pedido aí para a gente trabalhar um texto, né, em relação à gematria, mas aí eu estou montando, aí na nossa próxima aula a gente trabalha essa questão de como funciona, né, Mas eu acho que você mandou um texto que tem, falando sobre os números, pelo menos alguns, né? O 1, o 2, o 3. Eu não fiz essa análise igual a gente está fazendo, desse aqui e lá do outro texto. Tá. Porque tem um texto, até copiei no caderno, tem um texto que falou sobre isso. Isso, foi naquela parte que a gente estava conversando sobre a estrutura, né, de Apocalipse, gênero literário e tal. Mas aí eu vou trazer a análise de um texto, igual a gente está montando esses aqui, para ver como é que a gente pode fazer exegese e aplicação disso atualmente, né? E dessa questão dos números, né, no Apocalipse. Mas provavelmente na próxima aula a gente trabalha algum texto ligado aí à questão da gematria no Apocalipse. Aí hoje eu queria trabalhar sobre essa expressão aí, né, a marca da besta, que também atualmente, né, não só atualmente, mas é sempre interpretado de maneira exagerada, né, ou equivocada. E aí o pessoal inventa, né, dizendo que é celular, que é chip, que é carimbo, né, que é o código de barra, enfim. As pessoas aí ao longo dos tempos vão, em cada época, né, inventando algo para dizer que é a marca da besta. E, na verdade, a marca da besta era um símbolo de idolatria, né, que a gente vai ver aqui, mas não era uma profecia sobre a tecnologia atual, né? Não tem a ver com essa questão da tecnologia, mas tem a ver, sim, com a questão da idolatria. E aí, entendendo isso, eu posso pegar a mensagem desse texto e trabalhar hoje essa ideia do que era chamada a marca da besta, né? E como eu posso lidar com isso em meio à sociedade que é não cristã, né? Era um problema naquela época e é um problema hoje também. Então, eu vou lendo o texto aqui, a gente vai comentando, qualquer dúvida aí vocês se manifestam. Aí, o que era a marca da besta?
A ideia de que a marca da besta estava relacionada a um documento concedido a quem participava do culto ao imperador é uma interpretação significativa e contextualiza a situação dos cristãos no primeiro século. Vamos explorar essa ideia em mais detalhes. Então, quando o Apocalipse vai falar da marca da besta, em primeiro lugar, que você deve entender que era um documento, não era um carimbo, não era uma profecia sobre a tecnologia do futuro, mas era um documento que a pessoa recebia ao participar do culto ao imperador. Então vamos lá, o que é o culto ao imperador? Durante o Império Romano, o culto ao imperador era uma prática comum. Os cidadãos eram frequentemente exigidos a prestar homenagem ao imperador como divindade, uma forma de lealdade ao Estado. Essa prática incluía rituais e, em muitos casos, a obtenção de um certificado ou documento que atestava a participação no culto. Então, quando o Apocalipse está falando da marca ao imperador, da marca da besta, ele está falando desse ato de idolatria. Então, quem era a besta? O Apocalipse, quando vai se referir ao imperador e ao Império Romano, ele vai falar de diabolos, né? Vai falar que é diabo, inimigo, adversário, não necessariamente o ser espiritual maléfico. Ele vai usar o termo besta, né, para falar sobre algo feroz, né, algo que é maligno, algo que é ruim. Então, a marca da besta era um documento que a pessoa recebia ao participar do culto ao imperador. Qual é o problema disso? A questão da idolatria, certo? Então, os textos que falam sobre a marca da besta são alerta contra a idolatria. Perseguição aí aos cristãos. Os cristãos que professavam a fé em Jesus Cristo como Senhor se recusavam a participar desses cultos, o que resultava em perseguições. Eles eram vistos como subversivos e desleais ao império, enfrentando consequências severas, incluindo exclusão social e econômica. Então, ao não participar do culto ao imperador, não era apenas uma questão de não adorar o imperador, mas era a questão de não ser leal ao Império Romano. E isso era visto com desconfiança, obviamente, né? Por isso que as questões das doações eram enfatizadas no Novo Testamento, porque muitos cristãos não participavam desses cultos e aí ficavam limitados na questão de venda e compra de alimentos, de itens para sobrevivência. E aí as igrejas do primeiro século, elas vão falar sobre a contribuição. A contribuição nunca, em lugar nenhum no Novo Testamento, nunca é para uma relação individual. Eu vou dar para a igreja e Deus vai me abençoar. Não é isso. Eu vou dar para a igreja para que a igreja contribua com outra igreja, com aqueles que estão sofrendo. Aí depois, né, com o crescimento do cristianismo, vai surgindo aí os charlatões, né? Já no primeiro século tinha gente que fazia isso, e até hoje tem gente que faz, que atribui o fato de você ofertar para a igreja como se fosse um ato de fidelidade a Deus. Não tem nada a ver. O fato de você dar dinheiro para a igreja e ser fiel a Deus. O fato de você dar dinheiro para a igreja tem que ser para que a igreja exerça a sua missão, contribua com aqueles que são mais pobres, que estão precisando, e aí por diante. Então, já naquela época, a ideia da contribuição tinha a ver com isso. Por quê? Por causa dessa perseguição, por causa dessa limitação econômica que os cristãos sofriam naquele período, certo? Simbolismo aí da marca da besta, né? O que essa marca da besta vai apresentar? A marca da besta pode ser entendida como um símbolo de lealdade ao sistema opressor, que incluía a adoração ao imperador. Aqueles que recebiam esse documento podiam participar da vida econômica e social, enquanto os cristãos, ao se recusar a participar, eram marginalizados. Existiam cristãos que iam no culto ao imperador, e aí participavam do culto nas igrejas,
e participavam do culto ao imperador. Isso, obviamente, era visto como algo errado, né? Não era certo, porque demonstrava falta de confiança na provisão de Deus, né? No Deus que poderia prover. E aí a pessoa acabava sendo desleal à sua fé. Era comum, né? Infelizmente, porque as pessoas tinham medo, e aí o medo geralmente gera esse tipo de comportamento. Simbolismo aí, a marca na mão ou na testa, conforme mencionado em Apocalipse 13, pode simbolizar tanto ações quanto pensamentos. Isso reforça a ideia de que a lealdade ao imperador deveria se manifestar em comportamento, mão e crença na testa. Lembrando o seguinte, nós somos o que cremos. Então, uma pessoa que é desleal à sua fé, ela vai ser desleal ao outro. Uma pessoa que não tem compromisso com a sua fé vai ser descompromissada com o outro. Então, um cristão que não é fiel a Deus, que não é comprometido com a sua igreja, com os seus valores, ele é uma pessoa que não é digna de confiança. Um cidadão romano que não cultua o imperador é um cidadão que não é digno de confiança. Então, esse texto de Apocalipse 13, ele está resumindo a ideia do comportamento humano. Né? Nós não somos apenas o que fazemos, né? Nós somos o que falamos, o que fazemos e também com quem andamos. Então, se eu ando com pessoas que cultuam o imperador, como é que eu vou dizer que eu sou cristão? Seria a mesma coisa hoje, né? Vamos aproveitar aí a questão das campanhas políticas. O cara diz que é crente, o cara diz que é servo, a pessoa diz que é serva de Deus, mas anda com político corrupto, anda com traficante, anda com empresário que paga propina. Tem como você confiar numa pessoa dessa? Não tem, né? Então, um pastor que se diz pastor e anda com corrupto, tem alguma coisa errada, né? Ah, eu estou fazendo isso para ajudar a igreja. Está errado, né? Por quê? Porque o comportamento não pode ser diferente daquilo que você fala. Então, a ideia da marca da besta não é apenas o fato da pessoa ir lá no lugar de ritual do culto ao imperador, mas aquilo se manifestava no seu comprometimento com a fé cristã e com a lealdade aos outros cristãos. Porque, por exemplo, os cristãos estavam sendo perseguidos. Você estava tendo ali perigo real de morte, né? As pessoas eram torturadas, entregues aos leões, enforcadas, queimadas vivas, jogadas nas arenas, né, para os gladiadores matarem e tudo mais. Como é que eu vou confiar num cristão que vai no culto ao imperador? Esse cara pode me entregar. Esse cara, para livrar a vida dele, ele pode falar algo sobre mim. Então, esse tipo de comportamento desleal, né? Esse tipo de comportamento de idolatria, ele configura toda uma suspeita. Então, o texto de Apocalipse vai alertar para esse tipo de coisa, né? Não dá para confiar em alguém que não é leal à sua fé, né? Isso serve para hoje, isso serve para qualquer circunstância. Aplicações que a gente poderia trazer dessa questão da marca da besta para hoje, né? Desafios à fé. Assim como os cristãos do primeiro século enfrentavam pressões para conformar-se, os cristãos de hoje também devem estar cientes das pressões sociais e culturais que podem desafiar a fé. Não é de hoje, né? Aquela frase não tem nada a ver, mas vai demonstrar o nível de comprometimento, de comportamento que as pessoas vão ter. Deu uma travada aqui, tá bom o som aí? Tá? É assim. Outra questão, coragem para resistir, né? A história dos primeiros cristãos serve como exemplo de coragem. Os cristãos modernos são chamados a permanecer firmes em suas convicções, mesmo quando isso implica consequências. Vou dar um exemplo de novo na política, né? Vai lá o vereador do bairro, fala para a tua igreja assim: ah, se me apoiar, eu vou aqui asfaltar a rua na frente da igreja, vou dar um ônibus, vou ceder um sítio. Aí a igreja tem duas opções: apoiar para ter os benefícios do poder público de maneira ilegal e irregular, ou não apoiar e não ter os benefícios. Lamentavelmente, o que a maioria das igrejas faz, apoia, né? E aí tem os benefícios de maneira irregular,
né? Porque não consegue aí resistir. E às vezes aí joga junto aquela frase, não tem nada a ver, todo mundo faz, né? Então, essa ideia da marca da besta, o que ela representa, né, está muito mais presente no comportamento humano, é muito mais comum, né, do que às vezes até possa imaginar. E as pessoas ficam transferindo essa ideia de marca da besta para chip de computador, para celular, para coisas que não tem nada a ver, na verdade. E tem mais a ver com o comportamento, com a lealdade aos valores da fé, do que necessariamente com algo que vai ser implantado no seu cérebro. Ricardo, dá licença. Sim. O Francisco pediu para avisar que caiu a internet dele lá, está caindo maior tempestade em São Paulo e ele ficou sem luz. Ah, tá bom. Aí tá gravado, depois ele assiste aí. Aqui tá previsto também, né? Tempestade aí, chuva forte. Deve ser o Milton. Amanhã, né? Aí... É o Milton que está passando. Deve ser. Aí vamos lá, a identidade cristã, né? A marca da besta destaca a importância da identidade cristã em um mundo que muitas vezes promove valores contrários ao evangelho. Os crentes são desafiados a viver de maneira que reflita a sua fé. Não precisa nem ter muito comentário sobre isso, né? Porque o que tem aí de igreja aí que deixou de ser igreja, né, para virar centro de reunião comunitária, não precisa nem falar. Ricardo, então, na sua leitura, no caso, né, não vai acontecer esses acontecimentos que as pessoas falam que vão anteceder quando Jesus vai voltar. No seu entendimento, na sua leitura, não vai acontecer nada disso. Não vai ter marca, não vai ter... ninguém vai ser selecionado para isso, para aquilo, não vai acontecer nada disso. Não, eu diria o seguinte, que na minha leitura o texto bíblico não fala disso, entendeu? Porque se acontecer ou não, pode até acontecer, mas dizer que isso está no texto bíblico não dá para dizer, porque não é esse o objetivo e nem a mensagem do texto. Então dizer que vai ter, antes de Jesus voltar, né, que vamos ser separados, vamos sofrer discriminações, isso aí já acontece, entendeu? Não é que vai acontecer, isso já acontece. Isso acontecia no primeiro século, isso acontece agora no século XXI, isso acontece desde que a igreja é igreja. Então, na verdade, essa perspectiva, ela está querendo mostrar que Jesus pode voltar a qualquer momento, porque essas coisas já acontecem. Elas não irão acontecer, elas já acontecem. Em relação a essa questão de valores, comportamentos, né, de perspectivas diferentes, isso já é uma realidade. Então... Sim. Não dá para dizer que isso está no futuro, isso já está presente, entendeu? Sim, então, há quantos anos você é cristão, Ricardo? Há 41 anos. Então, você não nota que hoje, por exemplo, há um esfriamento no nosso meio? A gente luta e há um esfriamento, um desinteresse, não há mais aquele fervor, você nota isso? Não, isso sempre existiu. Vou dar um exemplo. A igreja lá rapaz, a igreja que é morna lá do Apocalipse. Esqueci. Laodiceia. Eu esqueci qual é a igreja. Tem igreja que chama lá, igreja morna, né? Que não é quente nem fria, que dá vontade de vomitar. Para quem você acha que o... Laodiceia, essa mesmo que eu falei. Então, para quem que você acha que foi escrito ali? Isso foi no primeiro século. Já no primeiro século, havia esfriamento. Já no primeiro século, havia gente descomprometida. Já no primeiro século, havia crente pilantra. Havia pregador pilantra. Então... esse tipo de coisa que você está falando, hoje está mais frio, está mais isso, está mais aquilo. Não é. É porque hoje você está vivendo, você está nesse tempo. Calma aí, deixa eu fechar aqui a janela. Você está vivendo hoje, no século XXI, no ano de 2024.
Se você estivesse vivendo no ano de 1918, você ia dizer, e hoje os cristãos estão mais frios. Porque essa percepção de que o hoje é pior do que o ontem é porque nós estamos vivendo hoje. Pensa o seguinte, quem viveu na época da gripe espanhola pensou o quê? E o mundo está acabando, ó, é uma praga, é a praga do apocalipse. Quem viveu na época da peste bubônica, da peste negra, lá na Idade Média, e o mundo está acabando, Deus está punindo. E nós passamos, estamos aí, já vivemos uma outra pandemia, né? Aí da Covid, e aí veio a Covid e o pessoal, e o mundo está acabando. Olha, punição, quanto pastor ignorante pregando que era sinal de Deus, que estava no Apocalipse, que estava em Daniel, que estava em Ezequiel, e as pessoas dizem, porque hoje está pior. Poxa, no primeiro século, as pessoas iam ver, uma coisa que eu acho mais ridícula, eu acho, é a minha opinião, né? É esse negócio de UFC, MMA, dois caras de cueca se batendo até sangrar e as pessoas aplaudindo, ganhando milhões. Eu acho ridículo isso. Para o primeiro século, nas arenas, os gladiadores, lá os caras cortavam a cabeça um do outro, enfiavam espada, os caras tinham leões, tigres, comendo pessoas vivas, e as pessoas aplaudindo, né? Iam lá, festejavam. O gladiador que matava mais era o cara que era festejado, era ovacionado. Aí você vai dizer assim, entre o MMA e os gladiadores na arena, o que é pior? Os gladiadores. Então, ficou mais civilizado, né? Esse tipo de esporte dos ignorantes. Então, assim, essa percepção de que o hoje é pior é comum, por quê? Porque nós estamos vivendo hoje. Hoje, você tem uma percepção diferente de quando era adolescente. Você não via tanta maldade, você não via tanta dificuldade, você não via tantas questões ruins, porque a sua leitura de mundo era de um adolescente e não de uma senhora adulta, vivida, com experiências, que já lidou com gente ruim, já lidou com gente boa. E aí hoje o seu olhar de mundo é diferente. Agora, quando você era criança, você não via, de repente, o mundo com tanta dificuldade como você vê hoje. Eu tenho uma filha de 11 anos. A gente sai para comer alguma coisa, né? Sai para comprar alguma coisa. Ela saiu, comeu, bebeu, festejou, para ela é ótimo. Agora, ela não sabe quantos parcelamentos eu fiz, quantas dívidas tem, quanta gente eu tive que roubar no meio do caminho. Ela não sabe disso, ela não percebe. Olha a marca, hein? Olha o culto. Olha a marca. Porque ela comeu, bebeu, ela não percebe isso. Por quê? Porque é criança, né? A leitura de mundo dela é diferente. A minha leitura, a sua leitura é diferente. Então, dizer que hoje o mundo é pior, eu diria que não. O mundo é o mesmo. O mundo continua mal, as pessoas continuam ruins, egoístas, soberbas, ignorantes. As pessoas continuam lutando por si próprias, né? Por isso que a mensagem da Bíblia é atual, porque ela fala do ser humano e a maldade, o pecado, o egoísmo, né? a soberba, a maledicência, a fofoca. Isso existia lá no primeiro século. Isso existia no século 8 a.C., onde a mulher era comparada a um par de sandálias, lá na época de Oséias, né? Onde lá em Êxodo 20 a mulher é colocada como se fosse um objeto do homem. Então, assim, essa maldade já existia, sempre existiu e vai continuar existindo até a gente morrer. Daqui a 30 anos, se o mundo ainda existir, alguém vai dizer e vai falar assim, hoje está muito pior do que antes, hoje está muito difícil, hoje está muito violento, hoje está muito isso. Porque hoje tem chacina. Mas tinha chacina. Eu moro em Caxias. Sempre teve chacina em Caxias, sempre teve tráfico, sempre teve morte, sempre teve corrupção. A Baixada sempre foi lugar de crime, de maldade, de injustiça e de corrupção. Não é de hoje. Só que uma coisa muda. Hoje eu tenho Instagram, Facebook,
Hoje eu tenho a câmera do celular, né? Que aí a gente tem mais visão de mundo. Hoje eu estou sabendo que o tufão, a tempestade lá nos Estados Unidos matou pessoas, né? Eu vejo as inundações pela televisão. Então, isso aumenta essa sensação de que hoje está pior. Mas isso sempre aconteceu. Os Estados Unidos, locais nos Estados Unidos, são centros, né, desses desastres naturais. É comum, tanto que as pessoas lá constroem abrigos, bunkers, né? Constroem porões debaixo da terra, porque já estão prevenidos para isso. Aqui no Brasil, a gente aqui constrói puxadinho para cima, né? Por quê? Porque não tem tufão, né? Não tem esse tipo de fenômeno natural. O nosso puxadinho não é para baixo, é para cima. A guerra, né, também sempre aconteceu, né? Guerra, exatamente. Sempre teve guerra, um monte de guerras, doenças, entendeu? Então, dizer que vai ser no futuro, não, pode ser agora. Jesus pode voltar daqui a 1 minuto, pode voltar daqui a 2 dias, ou pode voltar daqui a 100 anos, né? Aí só, tá caindo, vai acabar aí o nosso tempo, vamos entrar no mesmo link aí a gente continua aí. Obrigada, Ricardo. Tá, mesmo link aí. Falou. Parar aqui.